vencendo ontem o Novo Horizontino por 3-0. A gente vai rodar os gols agora. O Palmeiras já havia vencido por 3-1 no primeiro jogo e aí só precisava confirmou com tranquilidade. O William fez o primeiro gol, o Palmeiras. Uma vitória tranquila, né, Faustino? Não teve problema não chegou a ser ameaçado. A classificação, então, já estava definida no primeiro jogo. Sim, o Palmeiras encaminhou muito bem o resultado. Agora, se a gente for pegar o desempenho do Palmeiras contra Santos e São Paulo nas vitórias desse ano, o Palmeiras jogou muito bem. Só que contra o Novo Horizontino, apesar do adversário ser inferior a São Paulo e Santos, evidentemente, foi a melhor partida em termos coletivos, em termos táticos do Palmeiras em 2017. Dudu fez o terceiro. O melhor jogo esse aí do Palmeiras? Foi o melhor jogo. O Palmeiras estrangulou. O Palmeiras fez com que os laterais se aproximassem muito bem ali de onde estão Dudu e Guerra, os jogadores responsáveis por essa armação do time. O Borja, um jogador que teve inúmeras oportunidades e abriu muitos espaços em frente ali à defesa da equipe do Novo Horizontino. O William cada vez mais se firma para ser titular desse time do Palmeiras no lado direito. É muito bom jogador. O setor de defesa do Palmeiras fez uma partida impecável. Ou seja, toda essa mecânica que o Palmeiras até então sentia um pouco de dificuldade na aproximação dos laterais, de fazer com que o time triangulasse mais à frente em vez de somente ter o volume de jogo, que sempre foi muito superior pelo time tecnicamente falando, é um time muito bom. O Palmeiras ontem conseguiu executar isso na prática. Um ótimo resultado às vésperas de um jogo fundamental para encaminhar uma classificação à segunda fase da Libertadores. Pega o Penharol na terça-feira, né? Palmeiras. Quarta-feira. Quarta-feira, Palmeiras e Penharol. O Palmeiras consegue bem essa vaga e o Palmeiras ele não tem como enfrentar Corinthians e São Paulo na semifinal, né? As possibilidades então Santos, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, e os Palmeiras têm a vantagem da segunda partida jogar em casa. É o favorito, então, para conquistar o Paulista, né? Se é o campeão brasileiro, se tem o melhor elenco, a melhor campanha e ainda joga em casa a segunda partida? Favoritíssimo. Favoritíssimo. Vai conquistar? Aí é uma outra questão, né? Como disse o Rogério Ceni ainda há pouco, e não quis dizer o Palmeiras, mas eu entendi que o Palmeiras tem mais que 15 titulares. Um futebol coletivo, como está jogando o Palmeiras, com peças que você tira uma e coloca outra, elas estão encaixadas. Um Eduardo Batista que está mostrando o seu trabalho também no início no Palmeiras, primeiro sob muita desconfiança, até de forma equivocada, mas, claro, saiu o Cuca, campeão brasileiro, vem o Eduardo Batista, que ainda não conquistou um título no cenário nacional de expressão e principalmente no eixo Rio-São Paulo. Houve a desconfiança, mas estão deixando ele trabalhar e as peças estão se encaixando. E muitas chegaram nessa temporada. Felipe Melo, Borja, Guerra, Michel Bastos. Olha quantas peças chegaram ao time que já era campeão brasileiro e estão encaixadas. E ainda querem mais. O William, né? O William Bigode. O Luan chegou agora, está chegando aí. O Luan ainda vai parar um pouquinho, vai ter que fazer uma nova cirurgia no pé para fazer uma correção do pino que foi colocado, então deve ficar mais um mês. O Luan só para Campeonato Brasileiro e mesmo assim, talvez para junho. Vai ficar ainda um mês parado até voltar, meio de maio em diante. Começa dia 16 o Campeonato Brasileiro. Então o Luan só a partir de junho, 100%. Mas olha como pode se dar o luxo, não tem o Luan. Olha quantos zagueiros tem, Dudracena, Mina, Vitor Hugo. É um elenco com Moisés machucado. Moisés tem 20 titulares, eu arriscaria dizer o Palmeiras. Vamos ouvir alguns personagens então da vitória do Palmeiras para cima do Novo Horizontino, 3-0. Palmeiras, primeiro colocado do Campeonato Paulista, classificadíssimo para a semifinal. Palmeiras, um time muito equilibrado. Conseguiu, principalmente hoje, controlar bem o jogo, procurar os espaços que o Novo Horizontino fornecia, né, e tivemos um bom proveito. Finalizamos 22 bolas, isso é bom, é importante você estar buscando gol. Estava 3-0 e a gente marcando pressão lá no campo deles, mostra a determinação desse grupo. Acho que era nosso objetivo, né? Sempre procurar fazer o melhor. A gente sabia que a equipe do Novo Horizontino ia vir para dificultar bastante nosso jogo. A gente já tinha um resultado e a gente conseguiu desempenhar um bom trabalho, um bom jogo hoje. E a gente foi coroado aí com esses 3 gols. Acho que a gente soube como jogar a partida de hoje. A gente tinha uma certa vantagem, mas a gente impôs o nosso ritmo, conseguimos abrir o placar ali no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, a gente conseguiu manter o bom ritmo, fizemos mais 2 gols, que foi essencial para dar tranquilidade. E agora pensar no jogo de quarta-feira também. A gente, desde que começou o jogo, foi a brigar, a tratar de ganhar o jogo.
agradecer a todos, al treinador, a todo, a la torcida, a cada um dos jogadores, porque acho que hicimos um bom trabalho. A gente sabe que tem que estar matando um leão por dia aí, porque a cobrança, a disputa, ela é muito grande, mas feliz, né? Feliz pelos gols, pelo momento, mas feliz ainda pelo coletivo, né? Esse que eu sempre valorizei, valorizo muito isso, né? A força do grupo, né? O momento que a equipe vem vivendo, mas é manter o pezinho no chão aí, a humildade, né? Sabendo que falta muito ainda e estar encarando cada jogo como uma decisão, como a gente encarou hoje, né? Falta pouco, né? Pra gente estar próximo do título, né? Então agora é poder descansar, né? Quarta-feira tem mais uma decisão, né? Que possamos estar todo mundo aí descansadinho para que possamos apresentar um bom futebol e conseguir nosso resultado, que é a vitória. Tá, e portanto, os jogadores do Palmeiras falando dessa vitória sobre o Novo Horizontino, projetando já o encontro com o Peñarol, quarta-feira, pela Libertadores. O Felipe Melo deu uma declaração, fez uma comparação, Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. Fala aí, Felipe Melo. Não tem parâmetro Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Campeonato Paulista a gente vai ver jogadores de time pequeno, tá? Jogando aí na primeira divisão do Campeonato Nacional, na segunda divisão, com todo respeito, mas o Campeonato Paulista é um pouco um nível 2, 3, 4 passos acima aí dos outros campeonatos. A gente joga contra o Audax, que caiu, chegou dentro do nosso estádio e jogaram sem medo, ou seja, e caíram para a segunda divisão. Então, não, a gente não tem parâmetro. Tá aí, ele disse que o Campeonato Paulista está muito acima dos outros. A gente geralmente fala que o Campeonato Carioca não serve de parâmetro. O Campeonato Paulista, então, serve de parâmetro para projetar uma equipe para o Campeonato Brasileiro. Concorda aí com o Felipe Melo? É, sem dúvida, o campeonato estadual mais forte do país. Como é que você viu essa comparação aí, Sormani? Mas historicamente o campeonato de São Paulo sempre foi mais forte, né, do que o dos outros, né? Isso sempre foi assim. Mesmo na época que os regionais eram muito disputados, muito queridos, né, pelos torcedores e pela mídia, o campeonato de São Paulo sempre foi mais forte que do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, enfim, e isso é sabido, né? Pela força econômica do estado, os times têm mais possibilidade de montar equipes fortes. E então você pega aí, por exemplo, o Santos está jogando contra uma Ponte Preta que é de Campinas. O próprio Santos não é da capital, é do litoral, é de Santos. Você tem 3 em São Paulo, um no litoral, um em Campinas, que é uma equipe forte, que é da elite do futebol brasileiro, que é na Série A, né? A Ponte Preta faz presente. O Felipe Melo tem razão. O campeonato em São Paulo, ele serve sim, não muito, mas serve mais de parâmetro do que os demais no Brasil. A gente viu que o Vasco foi bicampeão carioca, conquistou um título. No mesmo ano, o Vasco foi campeão carioca e caiu depois. Então, realmente, é uma prova que o carioca não serve esse parâmetro. O paulista serve para vocês? Eu acho que o que difere o campeonato carioca do paulista é o investimento dos times do interior de São Paulo, né? Muitas empresas e muitos empresários aqui do Brasil, eles colocam pontualmente um dinheiro nesse final de ano, a partir de outubro, que as equipes começam a se planejar para o Campeonato Paulista do ano seguinte, e a partir dali as equipes começam a se formar com mais jogadores rodados e que dão um certo peso ao próprio Campeonato Paulista e alguns técnicos aqui mais bem preparados. Economicamente, as equipes do interior de São Paulo, mesmo que pontuais, têm mais recursos para passar o Campeonato Paulista e terminar o ano do que os recursos aqui dos times considerados menores no Rio de Janeiro, que é uma pena. O segundo escalão do Rio de Janeiro, que era sempre muito forte, né, Americano, Bangu, América, hoje não existe, né, para o cenário brasileiro. Eu falo isso com dor no coração, porque eram equipes tradicionalíssimas, batiam de frente. O América até os anos 70 chegou a ser campeão carioca e hoje, que fim levou? Né? Tanto que a gente não vê, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem time do Rio de Janeiro. O Volta Redonda, que é o melhor, que chegou... Tá na Série C. Que tá na Série C. Que é um time recente, né, se a gente for pegar assim, né? O Volta Redonda que revelou o Felipe Melo, e não pode esquecer disso. Ele é revelado no Volta Redonda, vai para o Flamengo, onde se profissionaliza. Em relação à comparação, e o Sormani foi muito feliz, o poder econômico e financeiro ele é muito maior em São Paulo. O interior é muito mais forte. Talvez até algumas prefeituras contribuam mais do que as prefeituras do Rio. Isso ajuda, efetivamente, a montar as equipes. O futebol do Rio, como lembrou o Facincani, já teve na década de 80 a sua força. O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 1985.
O América em 86 foi terceiro colocado e depois ficou alijado da Copa União de 87. E aí começou a decadência do América. Até hoje não consegue retornar no cenário nacional. O América hoje é da Série B do Campeonato Estadual, foi rebaixado. Então, assim, o futebol do Rio de Janeiro perdeu a sua força e os 4 grandes, ao invés de buscarem força numa união em prol do equilíbrio técnico e de terem adversários que deem a ele qualidade para que justamente no brasileiro eles entrem fortes, não. Eles querem cada vez mais apertar o pequeno para baixo, afundar esse pequeno, o que é muito ruim. Quanto menor o clube, maior a disparidade técnica. E os grandes fazem questão disso, não só na divisão do bolo, né, financeiro, mas também no desequilíbrio técnico. E principalmente a gente vê isso nos jogos, o desinteresse do torcedor. O torcedor não vai a Vasco, Boa Vista, Flamengo e Volta Redonda, vai eventualmente nos clássicos quando vale, porque esse do Maracanã, por exemplo, o torcedor já sabe que não vale.